Na manhã de 8 de maio de 2025, o Colégio Livre Aprender em Uberaba, Minas Gerais, virou palco de uma tragédia que ninguém poderia imaginar. Melissa Campos, uma estudante de 14 anos, recebeu um bilhete de um colega de classe. Algo comum na adolescência. Ou assim parecia. Minutos depois, o que era para ser mais um dia de aula se transformou em puro terror. Um ataque brutal, em plena sala de aula, deixou alunos e professores em choque. Um colega de Melissa de longa data a atacou subitamente, desferindo facadas contra a garota. No meio do caos, um pai desesperado tenta salvar a filha com as próprias mãos, mas já era tarde demais. Enquanto a comunidade escolar mergulha no luto, surgem perguntas perturbadoras. O que motivou o agressor? Como ninguém viu os sinais? E o mais intrigante, o crime teria sido premeditado? No episódio de hoje, o Investigação Criminal True Crime, você vai conhecer os bastidores de um crime que interrompeu brutalmente os sonhos de uma menina que tinha a vida inteira pela frente. Melissa era uma menina de apenas 14 anos, ela estava ali no início da sua adolescência, da sua puberdade. Ela era uma menina doce, meiga, apesar de tímida no início, ela conseguia fazer amigos por onde quer que ela fosse. Ela tinha, assim, dezenas de amigos na escola, na igreja dela, onde quer que ela passasse, ela brilhava e ela chamava a atenção das pessoas e atraía todo mundo ao seu redor. Ela era inteligente, dedicada, tocava piano, ela era super envolvida, ela era uma menina cristã, os pais dela são cristãos, então ela era muito envolvida na igreja, com coral, cantava, tocava piano. Ela era uma menina simplesmente espetacular. Eu estava trabalhando, tinha acabado de chegar em casa do trabalho, estava até atrasada na hora do almoço, e meu telefone tocou e minha irmã, a outra tia da Melissa, me ligou desesperada, perguntando: Marisa, você sabe o que está acontecendo? A Rosana te falou alguma coisa? Eu falei: o quê? É sobre a Melissa? Eu falei: não sei, o que está acontecendo? Eu fiquei sabendo que ela foi esfaqueada na escola, não estou entendendo. E eu falei: Raquel, é mentira, isso não pode estar acontecendo. Como na escola, né? Aí ela me falou: não, eu estou na porta e tem ambulância na porta da escola, tem polícia aqui, alguma coisa aconteceu. E por que que essa ambulância está aqui? Por que que ela não saiu? E eu ainda falei para ela: Raquel, às vezes tem outras crianças precisando de atendimento. Talvez a ambulância da Melissa já tenha saído, já estava no hospital, vá para o hospital. E não deu nem tempo. Eu desliguei o telefone, ela falou: tô indo para o hospital então, procurar ela lá. Aí a gente desligou o telefone e imediatamente a Rosana, mãe da Melissa, mandou mensagem no grupo de nós irmãs, nós 4 irmãs, avisando que a gente tinha perdido a Melissa. Foi inacreditável, assim, nos primeiros momentos eu não conseguia entender. Eu ficava pensando: não, mas tem que ter algum engano, tem que ter algum erro. Isso aqui não é certo. Imediatamente eu larguei meu trabalho, fui para lá e infelizmente era verdade. Eu encontrei minha irmã e meu cunhado ainda na escola. A Melissa já estava no IML e aí eu só a vi no IML. Foi muito rápido, né? Ela estava dentro da sala de aula, sentada na carteira dela, no meio da aula, com todo mundo em volta, né? E então o que eu sei é que foi rápido, ela conseguiu ainda dar alguns passos, se levantar, dar alguns passos e caiu. E aí que perceberam que tinha acontecido alguma coisa, né? Que é tão inusitado, tão, né? Ninguém esperava que isso acontecesse. Quando perceberam que ela estava machucada, que ela estava caída, o professor já iniciou ali os primeiros socorros, chamou um outro professor que era estudante de medicina para auxiliar nos primeiros socorros. O SAMU foi acionado, o corpo de bombeiros foi acionado. O próprio pai da Melissa trabalhava na escola como professor e como coordenador também. Ele foi chamado, imediatamente ele foi para lá para tentar ajudar. Ele viu ela, tentou fazer alguma coisa, mas infelizmente não deu tempo de fazer nada. Foi atingida a artéria pulmonar, então ela perdeu sangue muito rápido. Em menos de 1 minuto ela já tinha perdido a consciência. Foram 2 envolvidos, né? O principal envolvido, que foi o que desferiu as facadas na Melissa, eles se conheciam desde a infância. Ele frequentava igreja também, os pais também eram cristãos, tinham frequentado a mesma igreja no passado, então ele conhecia a Melissa, os pais conheciam, os pais dele conhecem os pais da Melissa, já até frequentaram a casa deles.
eles não eram muito chegados, muito amigos, né? Mas eles já tinham se visto em vários eventos da igreja, né? E tudo mais. E o que a gente tem de conhecimento, assim, por fontes que depois comentaram com a gente que conheciam ele, é que ele nutria uma certa fixação pela Melissa, que ele sempre falava dela e se incomodava pelo brilho que ela tinha e pelo papel que ela ocupava em relação aos colegas, né? A gente sabe que ele era um menino mais antissocial, um menino mais fechado, que tinha poucos amigos, que não tinha a destreza social que a Melissa tinha, e ele se ressentia disso, né? O outro envolvido, que é o coautor, a gente acredita que seja só um colega de sala mesmo, ele não tinha um relacionamento prévio com a Melissa. Eu acho que tem o envolvimento da misoginia. Eu acredito que quando uma mulher, o brilho de uma mulher é suficiente para incomodar um homem a ponto dele querer assassinar ela, dele não suportar que ela seja melhor do que ele, que ela seja mais bem-sucedida do que ele, a gente não pode negar o papel da misoginia. Então, nós, como família, continuamos acreditando que a alcunha correta para o crime seria feminicídio. Nós já éramos muito unidas como irmãs e agora nós temos estado ainda mais presentes na vida uma das outras, porque nós precisamos agora apoiar demais a Rosana, né? É uma perda irreparável. Se é difícil para a gente, se é indescritível a dor para a gente, eu não consigo imaginar como é para ela passar pelo quarto da Melissa todos os dias e ver ele vazio. Então, a gente tem tentado estar presente o máximo possível na vida uma das outras, jantar juntas, né? Dar todo o suporte, estar sempre conversando com ela, sempre conversando com o irmão da Melissa, o irmão mais novo que ficou também, né? Eu acho que a união, nesse momento, ela é essencial. Se a gente não tivesse umas às outras, eu não sei o que seria de nós. Que eu saiba, ficou uma semana sem ter aulas, né? As atividades ficaram paralisadas, até para a polícia ter um tempo de investigar, entender se tinha mais algum envolvido ou não, e se as outras crianças corriam perigo, né? Depois que foi estabelecido que eram só os dois envolvidos, as aulas foram liberadas depois de uma semana. Nesse período, eu sei que houve psicólogos dentro ali da instituição, apesar de não ter aula, eles recebiam as famílias dos alunos, os próprios estudantes e também os funcionários da escola que ficaram muito abalados para prestar apoio psicológico. Houve, inclusive, um apoio do governo federal, do MEC, para prestar esse apoio psicológico. Eu acho que o principal papel não é nem da escola, é dos pais, porque a escola, ela não tem como vigiar a mochila de todos os alunos todos os dias. Não tem como saber tudo que o aluno escreve no caderno, tudo que ele faz em casa, tudo que ele conversa no celular, né? Eu acho que grande parte dessa responsabilidade é das famílias. Por mais que a gente possa, né, argumentar, vamos ter detector de metal nas escolas, vamos colocar câmera de segurança, tinha em todas as salas. Inclusive, foi filmada, tá, o ato deles, né? Foi filmado. Mas o que mais poderia ser feito? Não tem como a gente vigiar nesse nível. Eu acho que o que falta muito é as famílias verem o que está acontecendo dentro de suas próprias casas. Muitas vezes são pessoas que não têm tanto contato com os adolescentes ficam fechados no quarto, que não sabem o que está acontecendo psicologicamente com ele, né? Nesse caso, inclusive, o autor principal, ele já tinha sido chamado pela escola várias vezes por problemas de comportamento, e a família tinha sido orientada a procurar ajuda psicológica, ele já tinha escrito cartas de suicídio, né, já tinha demonstrado ideação suicida, problemas psicológicos, e a família se recusou a procurar ajuda. Então, o que mais a escola pode fazer? Ela pode obrigar? Não tem como. Eu gostaria de comentar apenas em relação a quanto a lei é branda, né? São dois meninos que cometeram um ato cruel, hediondo, horrendo, na frente de dezenas de pessoas, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo de serem pegos, filmados, né, com a certeza da impunidade. Eles estão em internação provisória agora, né? Vai sair a sentença, mas o máximo que eles vão ficar é 3 anos cumprindo medida socioeducativa. E ainda tivemos notícia, a família teve notícia por conhecidos da família deles, que eles estão tendo noite de pizza, recebendo aguinha com gás, barrinha de chocolate da família toda semana. Então, assim, a gente perdeu a Melissa para todo sempre. Ela nunca mais vai comemorar um Dia das Mães, ela nunca mais vai estar aqui com a gente. Enquanto isso, eles estão bem, comendo pizza com a mãe e com o pai, achando que vão sair daqui no máximo 3 anos, e olhe lá.
É muito revoltante. A lei é vergonhosa. Olá, muito bem-vindo a mais um Investigação Criminal True Crime. Eu sou João Lucas Batista e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o caso da Melissa Campos, né? Uma jovem de 14 anos que teve a sua vida ceifada por um colega de escola. E para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, entender um pouco tanto na parte jurídica quanto também na parte psicológica, social, que envolve, né, esse crime, a gente conta aqui com a participação da doutora Alessandra Girardi e também da psicóloga e também doutora, claro, Cristiane Adamo. Muito obrigado, doutoras, pelas presenças aqui em nossos estúdios. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o crime de modo geral, né? Foi numa escola, num bairro universitário, né, na cidade de Uberaba, e o autor desse crime, né, que ceifou a vida da Melissa através de facadas, também tem 14 anos. O que a lei diz com relação o autor também ser menor de idade, assim como a vítima? Como que isso é analisado pela senhora? Olá, João. Olá. É sempre um prazer aqui estar mais uma investigação criminal e hoje especialmente para falar de um caso que, para além de um crime praticado, a gente tem um caso aí de adolescentes em conflito com a lei. É um caso que faz a gente retomar essa pauta que já há muito tempo já esquecida e traz à luz novamente a necessidade de discutir a questão da maioridade penal no Brasil. Então a gente vê aí o 8 de maio de 2025, numa escola particular, numa manhã normal de aula, uma menina de apenas 14 anos é brutalmente assassinada pelos seus colegas de classe. Outro adolescente de 14 anos e mais um partícipe no planejamento desse crime brutal. Primeiro momento, quando a gente se depara com o caso da Melissa Campos, a gente pensa em feminicídio. Só que a gente também tem que levar em conta que não são, são dois adolescentes de apenas 14 anos. Então aí já há uma reflexão. Como que lidar, como a sociedade lida com adolescentes que praticam crimes hediondos? Eles não podem ser responsabilizados como maiores de idade. A pena de um crime como esse, praticado por uma pessoa maior e capaz, vai de 12 a 30 anos. E já para eles, para o autor e seu partícipe, o máximo que eu consigo visualizar, projetar em termos de punição, são 3 anos de internação. Então, a gente não pode nem falar de crime, na verdade é um ato infracional análogo a homicídio triplamente qualificado. Uhum. É que realmente teve uma qualificadora, né, e gostaria que até que a senhora falasse sobre isso, porque entendendo um pouco mais sobre como aconteceu esse caso, teve um bilhete, né, envolvido, essa menina recebeu um bilhete que teria vindo, né, desse aluno. Acredito que no momento em que ela estava lendo, nem chegou talvez a ver necessariamente o conteúdo, ela já foi brutalmente atacada por facadas, de uma maneira muito abrupta, né, sem ter ocorrido nenhum tipo de fala, de alguma situação que, obviamente, não justificando, mas que poderíamos entender um pouco mais do porquê que o jovem fez isso. Isso é caracterizado, doutora, em alguma coisa, na sua visão? Talvez um motivo torpe também, eu acho que vale. O que a senhora pode... Motivo torpe, motivo fútil, na realidade, há uma grande, algumas questões ainda relacionadas ao caso da Melissa, que nós ainda não conseguimos ainda entender. Primeiro porque esse processo, por se tratar de menores envolvidos, ele tramita em segredo de justiça. Né? Mas a informação que a gente tem, inclusive prestado pela própria autoridade policial que preside esse inquérito policial, é que o menor autor diretamente das facadas, antes de ele esfaquear a Melissa, ele vem com um bilhete, a gente não sabe exatamente qual é o teor integral desse bilhete, mas na capa do bilhete, é um bilhete dobrado, estava escrito sentença. E quando ela abre o bilhete e ela lê o bilhete, ela não entende. E aí, na sequência, é questão de segundos, ele
dá 3 facadas nela. Esse crime brutal, né, esse ato infracional cometido no ambiente escolar, no horário escolar, na frente de outras crianças ali, de outros adolescentes, ele foi gravado. Então, a primeira observação sobre esse caso é que não há, de fato, aqui, dúvida sobre a autoria. Sim. Né? Nós temos uma filmagem. A grande discussão aqui do caso Melissa Campos é a motivação. Qual seria a motivação? Foi porque foi uma motivação misógina? Foi feminicídio? Foi porque ele tinha inveja dela pela beleza, pela doçura, pela felicidade dela? Por enquanto, isso é uma incógnita. A autoridade policial já relatou o inquérito policial e chegou à conclusão que a motivação desses 2 rapazes foi em razão da felicidade dela, inveja da sua alegria. Já a família não concorda com essa conclusão da autoridade policial. Os familiares de Melissa entendem que a motivação foi misógina. E assim, eles inclusive, a revolta da família nesse sentido. Não, a motivação não é porque ela era só feliz. É uma misoginia aí. Inclusive, eles estão fazendo campanhas para alteração legislativa, que é o projeto de lei Melissa. Agora, abrindo um pouco também espaço para a doutora Adamo trazer a sua contribuição. Doutora, como que a senhora enxerga o comportamento desse rapaz, né? Devia estar perturbado, uma situação muito complexa, até porque ele era um colega de anos, né, da Melissa, né? Aparentemente eles não eram próximos, não eram assim aqueles colegas que a gente vê como amigos, mas são aqueles colegas que vão passando de classe juntos, né, passando de ano, que a gente chama. E então, assim, colegas que vivenciaram muito tempo juntos, apesar de não serem próximos, ele deveria nutrir algum tipo de sentimento por ela, que pode ser, claro, de inveja, uma obsessão. Como que a senhora entende esse comportamento que depois culminou nesse crime? As características do crime e tudo mais, teve um planejamento, não foi uma impulsividade. E pelas anotações no caderno, parece que é um processo que já vinha de um certo tempo, esse incômodo, talvez com a felicidade dela. Eu também, quando entrei em contato com o crime, fiquei me perguntando se seria só uma questão de inveja, da felicidade, de tudo mais. Mas esse comportamento em si, mesmo considerando a inveja, eu quero ter aquilo que o outro tem. Então, a inveja ela pode ser lidada com ela tanto de um lado criativo, como, nossa, tô com inveja, nossa, então acho que eu também quero isso. Então, o que eu vou fazer para conseguir isso? No caso dele, não, foi já um desvio de comportamento, porque eu tô com inveja de você e em vez de eu correr atrás de conseguir igual, eu vou lá e te mato. Então, o que demonstra essa atitude dele? Uma autoestima muito baixa, uma inadequação, talvez uma dificuldade de relacionamento interpessoal, porque de alguma forma aquela felicidade dela, a leveza, a bondade fazia com que ela se sobressaísse. Eu vi em alguma reportagem, inclusive, que ela fazia parte da comissão que recebia novos alunos ao chegar na escola. Então, ela tinha um papel importante ali na escola de acolhimento, e era alguém que se sobressaía. E talvez ele tenha uma frustração constante. Ele não estava bem com ele mesmo, com as questões dele, e de alguma maneira projetou nela tudo aquilo que ele gostaria de ser, mas em vez de eu tentar lidar com essas questões comigo, eu vou lá e tiro o objeto que está me incomodando. O que a gente não sabe só quanto tempo que ele acabou nutrindo isso, né? Porque por serem sabe. colegas de vários anos, né? Às vezes isso surgiu a partir de alguma situação em que ele ficou com inveja de algo específico. Pode que ser. Talvez não tivesse consciência e talvez ela não desse tanta atenção porque não eram próximos. Sim. E isso pode ter virado, mas tudo isso são suposições, porque como a doutora Alessandra falou, faltam dados para a gente poder direcionar melhor a situação, poder entender melhor. É que assim, em casos como esses, né, até o nome do menor é preservado, né, para que as pessoas não saibam e tal,
por retaliações e perseguições que às vezes a sociedade, de modo geral, toma as dores, a própria família, possivelmente, né? Sim. Então, tanto o autor direto do crime, né, o que assassinou a Melissa, como essa coautoria, né, que foi um outro colega que ajudou com a fuga, né, abriu, se eu não me engano, os portões da escola. Aliás, como que a senhora enxerga isso também? É uma coautoria já planejada, né, porque ele não teria essa atitude de subitamente abrir o portão. Quais seriam, talvez, a pena, se a gente puder colocar assim, ou enfim, a punição que esse garoto pode também receber, doutora? No Brasil, no máximo que o menor infrator fica custodiado, fica internado, porque primeiro que, para quem não sabe, menor não se prende, menor se interna. Né? Na prática, é cadeia igual para todo mundo, mas tecnicamente falando, o menor ele não é preso, o menor ele é apreendido pelo Estado. Então, a autoridade policial, ela representou pela internação provisória no primeiro momento. Ela representou pela internação provisória. Então, essa internação provisória, ela não pode exceder 3 anos. Vai ter uma instrução, no máximo em 45 dias, o judiciário vai concluir esse procedimento, esse processo de conhecimento na vara da infância e da juventude, e no final, com certeza, em razão até mesmo da autoria que é em conteste, tem até filmagem, esses menores eles vão ser, com certeza será determinada a internação pelo prazo máximo de 3 anos. Ou seja, no máximo 3 anos, eles vão ser soltos, infelizmente, que é o que nos causa revolta, né? Enquanto sociedade, eu enquanto mãe, a família da Melissa, a sociedade, na realidade, é tão brutal esse delito que nos faz ter medo de deixar o nosso filho ir para a escola, um lugar que, em tese, é um lugar seguro. A gente fica agora receoso, meu Deus, eu vou mandar minha filha para a escola. Ela não vai estar segura lá, meus filhos, dentro do ambiente escolar, numa escola particular, numa escola que tem toda a segurança. É lamentável, mas infelizmente no Brasil não fica mais do que 3 anos. Há um projeto de lei 2325 de 2024, que tramita no sentido de que aumente o tempo dessa custódia de 3, no máximo de 3, para até 8 anos, e a soltura compulsória, porque quando esse menor ele completa 21 anos, independente de estar custodiado há 2 ou 3 anos internado, automaticamente ele tem que ser libertado quando completa 21 anos. Essa idade também, nesse projeto de lei, eles invocam que, na realidade, de 21 tem que passar a ser 24. Então, a gente já tem projetos de lei nesse sentido, para além desse que vem agora da Melissa, já há um projeto de lei de 2024, no sentido de aumentar de 3 para 8, esse período de internação, o máximo de internação, e a idade para soltura compulsória de 21 para 24. A gente espera que seja aprovado, de fato, que essa lei seja válida aqui no nosso ordenamento jurídico, porque é uma discussão que é importante. A sociedade precisa refletir sobre a questão do adolescente em conflito com a lei, e também esse caso, João, e a doutora também pode falar bem melhor sobre isso, nos traz algumas conjecturas, algumas reflexões, no sentido de a gente repensar que a gente tem que dar atenção para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos sobrinhos, para os adolescentes que estão ali no âmbito familiar, a gente procurar se inteirar o que esse jovem está fazendo no computador, no telefone, quais são as relações sociais que ele tem no ambiente escolar ou no ambiente na rua, e procurar dar mais atenção para o nosso jovem. Porque hoje a gente vê esses adolescentes, 14 anos, como o caso da Melissa, pessoas introvertidas, né, doutora? Inclusive, há relatos de que o menor autor diretamente das facadas, ele era tão introvertido que nas atividades da educação física da escola, ele usava moletons, mesmo quando estava muito calor, ele sempre estava coberto, inclusive com capuz, para se esconder ali. Então, ali já há indícios de que aquele adolescente, ele
Não, ele está diferente, ele está excluído dos demais. A escola também deveria também se atentar a isso. Muito boas as colocações, doutora. Eu até gostaria, então, que a senhora pudesse analisar um pouco do perfil deste aluno, doutora, com base no que nós estamos conversando, né? O perfil de uma pessoa totalmente introvertida, que está realmente, às vezes, até se excluindo. Ele talvez... podemos imaginar que por conta até da autoestima tão baixa, ele não se sente talvez assim capaz de fazer parte, né? Em momentos ele tá com uma roupa diferente, ele tá esquivo. Como que a senhora analisa? Eu analiso que isso é muito importante. Esse não ser capaz de fazer parte também é muito importante, principalmente nesse período da adolescência, que o sentimento de pertencimento é fundamental, porque é uma fase, inclusive, que a gente se afasta de todo o apoio emocional e do pai e da mãe e vamos buscar novas aventuras, novas coisas, e esse processo vai ajudando a formar a personalidade. Então, estar de olho nesses fatores de risco e nesses comportamentos que o adolescente está demonstrando, como muito isolamento social, ficar só na frente da tela, deixar de fazer outras atividades presenciais, outros encontros, tudo isso vai influenciando no quem ele vai se tornando. Isso, de alguma forma, pode cristalizar alguns comportamentos. Não sabemos também a que grupos que ele tem acesso, se ele tem acesso a grupos extremistas, grupos misóginos, que têm dificuldade com mulheres. Isso foi muito representado na minissérie Adolescência da Netflix. Então, não sabemos qual é o consumo que ele está tendo, as relações que ele está tendo. E numa fase muito importante, porque a sociabilidade nessa fase ajuda a gente a formar a personalidade. Esse sentimento de pertencimento é fundamental. Se ele se sente completamente excluído, é como se fosse retroalimentando essa baixa autoestima, essa inadequação, muitas vezes surgindo uma desregulação emocional. Então, começa a dar raiva das coisas que não consegue, começa a ter ódio de alguma coisa ou de alguém que conseguiu mais que eu, que me parece que foi o que aconteceu aqui. Então, temos que ficar de olho, sim, nesse jovem. Já é uma fase importantíssima, porque é aí que realmente a personalidade se consolida. Com certeza. Então, antes a gente recebe valores dos pais, essa é uma fase que a gente vai viver outras coisas, e é como se depois a gente falasse, isso do meu pai me serve, isso não. Isso aqui eu aprendi na vida me serve, isso não. E aí vai se consolidando. Então, é uma fase fundamental para o desenvolvimento. Sim. E algumas coisas que se cristalizam aí, que ficam muito crônicas, ou emoções, ou sentimentos, ou crenças, isso acaba trazendo consequências no comportamento, consequências nas relações interpessoais. E a gente tem que ficar de olho, porque é aí mesmo que dá para você tentar recuperar. É aí que você vai tentar trabalhar valores. De alguma forma, esse menino não teve aquele crivo um freio moral. O freio moral. Né? E, ao mesmo tempo, ele também não é tão novo assim que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Sim. Então, é muito importante a gente voltar a questionar, voltar a refletir sobre a questão da maioridade penal. Até porque cada vez mais cedo, né, os jovens têm acesso à internet. Eu acho que até legalmente, a partir dos 13 anos, eles podem ter contas em redes sociais. Então, assim, é possível, né, que nós possamos já afirmar que ele teria condições de entender o que ele estaria fazendo em algum nível, pelo menos, né, doutora? Tem. E agora, assim, para a gente também trazer outro fator com relação à nossa conversa, eu até perguntei para a doutora com relação à análise dela deste cúmplice, porque analisando da parte da participação dele, eles seriam uma peça-chave para impedir esse crime, né? Ele poderia tanto trabalhar ali em desmotivar o colega que
realmente Sim. e infelizmente assassinou a Puxar para Melissa, razão, né? puxar para a razão, como também poderia alertar outros responsáveis na escola. Sim. Como que a senhora analisa uma atitude como essa? Talvez seja uma outra pessoa que compactuasse com algum, ou inveja também, ou algum desgosto com base na presença da Melissa na escola? Talvez eles compartilhassem esse sentimento de exclusão, de não Uhum. pertencimento, de se sentirem estranhos naquele lugar, naquele ambiente, ou talvez fosse alguém que tem uma estrutura tão fragilizada que não consegue se colocar perante o outro. A gente não sabe também qual é a relação dos dois, qual foi o poder de influência do primeiro amigo que fez com que ele compactuasse, com que ele participasse dali. Mas eu diria que tem uma estrutura egóica muito fraca para Sim. entrar nessa, porque não é porque todo mundo se atirou da janela que eu vou me atirar também. É. Né? Já tiveram casos em escolas particulares, inclusive, que não foi de assassinato, mas foi de tentativa de suicídio, que o colega ficou sabendo e o colega avisou os pais, avisou a direção e algo foi impedido ali. Uhum. Então, realmente, ele poderia ter tido outros comportamentos. Então, alguma coisa enganchou. Uhum. Eu não sei se é a mesma identificação, com a mesma fragilidade emocional, com a mesma dificuldade de relacionamento interpessoal, ou se eu, de alguma forma, tinha uma relação que um dominava o outro. Pode ser, é bem válido esse tipo de linha também, É né? uma de linha da análise. gente Do se pensar. gaslighting, né? Uhum. Você sabe que, especificamente em relação a essa questão, o que me traz algumas reflexões, a motivação, para mim, ela não está clara. Eu acho que a autoridade policial, especificamente na investigação criminal do caso Melissa Campos, ela foi muito célere até demais. Digo por Uhum. quê? A motivação foi porque ela era feliz, mas eu não vi notícias, até porque o tempo é muito curto, 15 dias para relatar esse Sim. inquérito. Os computadores, os celulares dos autores, eles devem ser periciados. Uhum. Com certeza ali a gente vai encontrar material que possa trazer uma resposta para a família, uma resposta para a sociedade, para além dessa motivação, foi inveja. Sim. Está muito raso. Superficial. Muito superficial. Então, a autoridade policial, eu não quero de forma alguma desmerecer o trabalho da autoridade policial, da equipe de investigação, no caso Melissa Campos. Mas, a meu ver, analisando aqui pela minha experiência, são 27 anos atuando no processo penal brasileiro, eu acho que foi muito rápida a conclusão desse inquérito. Uhum. Eu acho que faltou aí se aprofundar, porque a autoria é inconteste. Então, a autoridade policial sabe que foram os menores, mas a motivação não ficou clara. Uhum. Então, eu achei que poderia a autoridade policial, dentro dessa investigação criminal, ter se aprofundado como quebra de sigilo telefônico, por exemplo, quebra de sigilo telemático, por exemplo, para verificar se, e até inclusive das URBs estação de rádio base, porque não descartaram muito rápido a participação de um terceiro elemento. A gente não pode deixar de aventar outras possibilidades, como, por exemplo, esses rapazes, eles permaneceram em silêncio. Não obstante o policial militar tenha dito que informalmente eles confessaram e disseram que a alegria dela incomodava, juridicamente falando, tecnicamente falando, em solo policial, nas suas declarações, eles ficaram silentes. Então, esse silêncio aí, ele tem que ser interpretado de várias formas. Será que por trás da ação desses rapazes, eles não podem também serem coagidos a praticar esse crime? A gente vê aí os crimes horrendos praticados no Discord, pessoas que são adolescentes que se automutilam e cometem suicídios estimulados exatamente por criminosos, por crackers, né? De fato, ali nessas redes sociais. Então, tudo isso não deve ser descartado. Não estou defendendo os autores desses crimes, Sim, tá? claro. Mas aqui a gente, em termos de investigação, porque esse aqui é a finalidade, né, da investigação criminal, desse true crime, é analisar as possibilidades de investigação. Eu entendo, especificamente aqui, que a motivação
para mim, é rasa. Concordo, sim, com a família, no sentido de que a gente vê aí traços de misoginia, a gente vê aí, de fato, essa repulsa, esse incômodo com a alegria da mulher. Qual foi a primeira linha de investigação nesse caso, João? Foi bullying. Foi bullying. Bullying. No primeiro momento, quando a polícia ou o delegado se depara com essa situação, bullying. E aí começa a verificar os cadernos das crianças foram todos apreendidos. O local foi isolado. E só chegaram à autoria do partícipe porque ele, no caderno dele, tinham informações do planejamento anotadas ali. Foi por isso que chegaram à participação dele. Infelizmente, respondendo sua pergunta, finalmente... Não, que isso, mas esse interlúdio foi ótimo. Como partícipe, se a participação dele é ou não de menor importância, isso pouco importa. Porque num crime desse, que um maior de idade responde de 12 a 30 anos... Para ambos, a consequência é a mesma. 3 anos, que é o máximo de internação, que é a medida que o Brasil, infelizmente, adota aqui no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito E bem. isso- Claro, doutora. Desculpa, Não, João. desculpa, pode, segue. Porque o que a doutora Alessandra falou me fez pensar numa outra questão. Se você parar para pensar, aos 14 anos, ele já saiu de uma pré-adolescência e está entrando, né, no meio ali da adolescência, ou no início mesmo de uma adolescência. É uma fase que os hormônios estão todos alterados. Se ele tinha um comprometimento de ser tão introvertido, porque introvertido é uma coisa, se esconder é outra. Então, parece que realmente o comprometimento dele nos relacionamentos sociais era muito difícil. E se era tão assim, é uma época que, sim, com os hormônios aflorando, é onde surge a paquera, é onde você começa a reparar na menina e tudo mais. Eles deviam, de alguma maneira, se eles não conseguiam nem se relacionar, e se a felicidade de alguém incomoda, eles deviam ter uma dificuldade tremenda de iniciar esse ciclo, que é quando começam as paqueras, é quando começam, né, os envolvimentos. Então, eu acho que pode ter a ver, sim, com esta raiva do feminino, essa violência de gênero, por conta de uma dificuldade muito grande deles. Faz muito sentido. Até para ela ser uma pessoa que, como a senhora trouxe elementos, a gente pode avaliá-la como uma menina popular no colégio, né? Talvez influente, talvez sempre participativa. Bonita. É o que a gente imagina, com certeza. Então, acho que são elementos que a gente pode realmente imaginar que o ódio, claro, torpe, né? Convenhamos, mas tenha sido nutrido dessa maneira. Para a gente seguir a nossa conversa, eu gostaria também de chamar um mapa para que a gente pudesse entender, né, ter esse senso geográfico de onde o crime ocorreu. Acho que é sempre válido quando a gente traz o mapa aqui para a nossa discussão. Pois bem, a gente está vendo aí o mapa do Brasil, o estado de Minas Gerais. A gente vai avançando, se aproximando da cidade de Uberaba. Agora a gente vai dando também um close no Colégio Livre Aprender. Eu até chamei o mapa, né, para que a gente tivesse essa noção. Primeiro que é sempre bom a gente trazer essa parte, né, até porque nossa audiência muitas vezes é de vários lugares do país, então eles conseguem visualizar um pouco melhor onde ocorreu, mas porque eu queria trazer o elemento escola para nossa conversa, porque eles eram colegas imagino, de muitos anos, talvez até ele poderia saber em que bairro que ela mora, alguma coisa, poderia tê-la perseguido, poderia pensar de uma outra maneira, mas não. Ele assassinou ela na frente dos alunos, que muitas vezes também já são colegas deles há bons anos, e dentro da escola. A senhora acha que isso é um elemento assim que ele gostaria de fazer aquilo na frente dos outros? Como que a senhora analisa, doutora Adamo? Isso pode pôr a gente pensar que, de alguma maneira, ele tentou exercer a personalidade dele pela violência. Já que ele não chama atenção pelo brilho dela, ele foi parar na outra polaridade. Eu acho que foi um jeito muito perverso de ser visto, de ganhar notoriedade.
A gente pode pensar por aí. Que seria um símbolo, talvez? Um símbolo, talvez. Uhum. Um símbolo, talvez. Tem muitas pessoas que se identificam com esse comportamento mais transgressivo, mais violento, mais hostil, Uhum. que é a forma que ele consegue se reafirmar perante uma turma. Uhum. Ele pode, de repente, sentir a necessidade de fazer isso para ser visto. Totalmente desvirtuado, né? Claro. Uma Uhum. inadequação, uma disfuncionalidade comportamental, emocional Uhum. tremenda. Mas isso pode ter passado na cabeça dele. Muito né? bem. Agora, o que eu fico pensando é a tristeza, porque isso não envolve só ele, o outro e a Melissa. Envolve toda A sociedade, a comunidade escolar, né? a comunidade escolar, a comunidade e toda a sociedade, tanto que está pondo para refletir de novo sobre a lei que vem por aí. Porque uma coisa que você falou logo no início, a escola é um lugar que é quase uma extensão da nossa casa. Uhum. Nós somos seres bio, psico e social. Então, o social interfere demais também naquilo que nós vamos nos tornar, nos relacionamentos que nós adotamos. E a escola é um ambiente seguro que eu vou desenvolver essa sociabilidade e vou lá para aprender. Então, desenvolvo também cognição, desenvolvo intelecto. E quando isso deixa de ser um ambiente seguro, porque depois de um crime como esse, muitas pessoas ali podem ter ficado traumatizadas, inclusive a própria equipe, influenciando na motivação, podendo trazer sintomas como depressão, como ansiedade. Então, é um trabalho que a dor, o prejuízo que ele causa é muito maior. Sim, a escola muitas vezes vai ser taxada, né? A escola em que a menina tal faleceu e infelizmente isso acontece, né? Então é realmente algo muito triste porque toda uma comunidade é abalada. Toda uma comunidade é abalada. E sem falar na mãe, na com família certeza. dela, né? Sim, que são os mais afetados. E os pais também desses menores. Com também. certeza, com Então certeza. a gente tem também, para além da família da Melissa, que perdeu seu ente querido, evidentemente, como vítima, a gente também tem aí a questão dos pais desses Deles. menores que praticaram, né, esses atos. Então, a escola, enquanto pessoa jurídica também, que acaba também sofrendo um prejuízo na imagem ali da escola, eu acredito que é complicado a gente entrar na questão da responsabilidade dentro do ambiente escolar, porque não é esperado isso, Sim. né? Não. De que até uma forma... pergunta que eu faria para a senhora, então muito bem já tocar nesse ponto, né? Não é esperado pela escola que isso aconteça. Talvez que ponto que a gente chegou? Que a gente vai ter que colocar detector de Pois metal na é. porta da escola? Que a gente está chegando nesse momento. A gente vai ter que colocar detector de metal na porta das escolas, não só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Porque a gente vê cada história e a gente vê isso lá fora, vê isso noticiado. Olha, nos Estados Unidos entraram lá fuzilando os alunos da escola. Aqui no Brasil, Minas Gerais, uma cidade pacata, Uberaba. Isso é inimaginável. De fato, causa, assim, nos causa repulsa e, mais do que isso, preocupação. Preocupação. Porque você deixa o seu filho lá, ele está cuidado, Sim. ele está lá aprendendo, está se desenvolvendo, de repente você recebe Uma situação, uma notícia dessa, né? Que os pais, obviamente, não imaginariam. Para a gente também trazer outros elementos para nossa conversa, a gente tem uma declaração, uma coletiva de imprensa, melhor dizendo, liderada, né, pelo promotor André Tuma. Eu gostaria também que a gente pudesse passar essa coletiva para que a gente conversasse um pouco com base nas declarações dadas pela autoridade. O crime foi cometido por 2 adolescentes, um executor e um partícipe, apenas. O adolescente, ele próprio, alegou, numa entrevista informal, que sentia inveja da menina, que ele já tinha um relacionamento, conhecia essa menina há muitos anos, não havia um relacionamento afetivo entre eles. Então, o crime foi frugal, foi um plano de adolescente de 14 anos, que, por mais abjeto que seja, foi estancado ali naquele momento. As câmeras mostram que ele entrega um papel para a vítima
né? E segundos depois, né, começa a desferir os golpes. Essa folha de papel, ela contém algo como se fosse uma sentença de morte, né? Mas para vocês verem como a gente está falando de uma mente muito efervescente. O bilhete falava em morte por estrangulamento. Eles permaneceram em silêncio nos momentos que eles tiveram a oportunidade de falar, na presença de seus advogados, seus representantes legais. Eles não quiseram falar, permaneceram em silêncio e não transpareceram assim nenhuma emoção com relação à vítima, ao fato praticado. Tá? Não estavam abalados ou chorando, ou nada nesse sentido. O motivo do crime: não há bullying. Está circulando aí nas redes sociais, né, que o motivo teria sido bullying ou misoginia ou qualquer coisa semelhante. Não foi apurado nada nesse sentido. A gente tem um caderno, né, de um adolescente com muitas anotações. Eu acho que ficou claro que ele tinha o gosto por poesia, por escrever, né, principalmente na aula de filosofia. Então, assim, são textos que mencionam, sei lá, o que ele sente, enfim. E junto desses textos, aleatoriamente, alguns símbolos, mas que em nenhum momento esses símbolos foram relacionados a alguma seita religiosa ou algum grupo externo. O que a gente pôde constatar é que a vítima não tinha nenhuma inimizade com quem quer que fosse, que a vítima, muito ao contrário do que acabou sendo de alguma maneira veiculado, não praticava bullying contra ninguém, muito pelo contrário, né? O que ela tinha era um excelente relacionamento com os colegas, tinha uma turma de amigos, enfim, né? Nada que pudesse desabonar. Era uma menina alegre, feliz, que frequentava a igreja junto com seus pais, que era uma excelente aluna. Com os demais materiais recolhidos, pudemos chegar à primeira autoria, que seria o primeiro adolescente apreendido pela Polícia Militar. A partir desse contexto, durante o procedimento, a lavratura do auto de apreensão, conseguimos provas, né, no sentido de vincular o outro indivíduo, né, que seria então um amigo desse adolescente infrator. E então logo representamos pela apreensão dele, junto ao Ministério Público, que numa diligência muito rápida, né, uma resposta muito rápida, interlocução com o Judiciário, conseguimos aí obter um mandado de apreensão. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a medida de internação, se for aplicada, que é a mais extrema, tá? E que provavelmente, na minha opinião, vai ser aplicada, tem previsão máxima de 3 anos. É o que a lei prevê. A vítima não tinha como prever o que aconteceria com ela, não teve como se defender daquilo que aconteceu com ela, porque o ataque foi um ataque absolutamente inesperado, foi um ataque que ela não teria como saber nem de onde vinha, porque ela não tinha nenhum tipo de inimizade, nenhum tipo de atrito com nenhum desses dois envolvidos. Muito bem. Com base no que as autoridades, né, mineiras falaram, é um pouco do que a gente já comentou de modo geral. Vocês teriam algo a acrescentar com relação à fala das autoridades? O que eu gostaria de reiterar, João, é justamente essa questão da motivação. Para mim, está muito rasa. Eu acredito que, de fato, a investigação foi concluída muito rápido. De fato, a prestação foi célere ali em solo policial. Todavia, a questão da motivação teria que aprofundar mais. Como há relatos nessa investigação de que o partícipe, o autor partícipe, ele já tinha um convívio com a Melissa, os pais desse autor partícipe e os pais de Melissa frequentavam a mesma igreja. Então, esse autor partícipe que participou do planejamento, ele já tinha uma relação de proximidade, mesmo que não tão íntima, mas eles já se conheciam do mesmo meio social, porque frequentavam a mesma escola desde pequenos e a mesma igreja, porque Melissa era evangélica e os pais desse menor partícipe também.
Então, será que de fato era inveja só pela beleza? Será que esse outro menor que participou do planejamento não nutria algum outro sentimento além da inveja? Isso para mim não ficou claro. Então, eu concordo com todas as ponderações apresentadas nessa coletiva de imprensa pela equipe de investigação, mas eu tenho essa ressalva. Isso para mim ainda não ficou claro. Eu acredito que se a autoridade policial, ou talvez a defesa, ou ainda a acusação, agora nessa fase de instrução na vara da infância e da juventude, peça para quebrar esses sigilos, como eu já disse, para a gente se aprofundar de fato na questão da motivação, porque é importante. Não? Então, se de fato eles planejaram esse crime sem uma pessoa específica como vítima, porque a investigação, o João entendeu que dentro do planejamento, o que foi apurado foi que esse plano de matar alguém não era destinado especificamente a Melissa. Ok? A investigação chegou à conclusão de que ela foi escolhida ali repentinamente, vai ser tu mesmo. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que há algo ali com a Melissa anterior, dentro do planejamento. Talvez o partícipe já escolheu ela como vítima. Tipo um alvo mesmo. Né? Como alvo, exatamente. Acredito que ela poderia sim ser alvo, mesmo que o nome dela não esteja no planejamento, não esteja no papel, mesmo que não haja uma lista de vítimas em potencial, em razão dessa proximidade familiar entre o autor partícipe e a família da Melissa, isso também me deixa algumas dúvidas em relação à motivação. Muito bem. Gostaria de agora a gente entrar nas fases de considerações finais com relação ao caso. Gostaria de ouvir a doutora Adamo com relação às considerações dela com tudo que a gente conversou, mas também, doutora, para que fosse feita uma força-tarefa mesmo na escola para preparar esses alunos para seguir em frente, né? Porque toda uma escola, né, uma comunidade escolar foi realmente afetada, e como que é o dia seguinte, como que é o mês seguinte, como que é o restante do ano letivo, né, na parte da saúde mental. Como que a senhora analisa essa situação e como a escola pode ajudar? Vamos pensar em tudo isso. Antes de mais nada, eu corroboro com a doutora Alessandra. Para mim, essa motivação também ainda é inexplicável. Para mim, teve sim um direcionamento na escolha da Melissa, não sei dizer exatamente o que. E tem uma outra questão que me pega, que eu acho que a gente precisa levar em consideração, que eles são muito influenciáveis. Esse caso me fez pensar naquela época que teve aquela série 13 Razões Por Quê, que era a menina que se suicidava, que gravou a fita e que deixou explicando nessas fitas para os colegas os motivos. Teve um boom na taxa de suicídio. Os suicídios, eles não podem ser divulgados porque às vezes eles servem de estímulo. E pensando nisso, a gente não pode negar que essa série Adolescência, que foi lançada agora em março, foi em maio, esse ocorrido, tem uma temática muito parecida com essa, e eu não sei o quanto também pode ter influenciado nessa decisão. Para mim é novo que já tinha um planejamento de alguém, isso eu estou sabendo aqui pela doutora, e que não tinha. Então, talvez possa ter uma influência, assim, desses programas de TV, desses jogos e de todos esses aplicativos que a gente tem. É porque a gente não sabe o que a senhora falou, o tipo de conteúdo que ele consumia, né? Muitas vezes ele pode, os dois até cúmplices, né? Podem consumir conteúdos de ódio, enfim, de negatividade e tudo isso for... Tudo isso, a gente não teve acesso a isso. Então, talvez como a doutora falou, uma investigação mais aprofundada trouxesse mais indícios, até para a gente realmente entender esse quadro.
Agora, em relação à escola, eu acho, primeiro eles cancelaram as aulas por 10 dias, né? Sim. E depois receberam. Precisa ser feito um trabalho com toda a comunidade ali. Eu acho os alunos, os educadores e as famílias. As famílias também ficaram chocadas, porque a gente ouve falar de crime, a gente vê aqui, mas a gente nunca vê tão perto. Eu acho que a hora que chega perto, isso assusta muito, desestrutura muito e tem várias consequências. Então, dentro da escola, pode ter desenvolvido estresse pós-traumático em quem vivenciou aquela cena. Até de amigos mais próximos, tanto geograficamente, que viram, como amigos mais próximos da Melissa. De afetividade, Isso. de relação. Pode ter acontecido uma quebra, porque tem os amigos da Melissa e tem os amigos dos agressores. Como é que ficou essa questão nos relacionamentos lá entre eles? Isso vai influenciar no desempenho escolar, isso vai influenciar na concentração, isso vai influenciar na memória. Então, pega em todas as áreas. O que eu acho que é importante? Acolher, em primeiro lugar, esses alunos. Eu acho que tem que ter um canto, tem que ter profissionais especializados, que podem ser orientadores, podem ser psicólogos, psiquiatras, mas para dar uma escuta para essas pessoas envolvidas. De alguma forma, elas precisam ser acolhidas. Eu acho que ter rodas de conversa, não adianta fingir que não aconteceu, vamos falar sobre o que aconteceu. Vamos falar sobre as emoções que estão envolvidas aqui. Vamos pensar no como que tocou um, como que tocou outro. Como que a gente pode sair disso? O que desencadeou em mim? Essa sensação de insegurança no ambiente escolar, tanto dos alunos quanto dos pais. Eu acho que tem que ser feito um longo trabalho, se falar a respeito, ter rodas de conversa, trabalhar com a equipe, porque os professores também podem ter se desmotivado, podem estar chocados, podem, né, interferir no rendimento. Não dá para fingir que nada aconteceu. Sim, eu concordo muito com o que a senhora tem falado. Quando, na minha época de faculdade, por exemplo, um colega faleceu por questões de saúde, né? Ele teve câncer, por exemplo. Eu lembro que nomearam uma sala com o nome dele e tal, mas foi uma questão completamente, assim, que todo mundo poderia passar, uma fatalidade, mas, né, circunstâncias da vida. Nesse caso, talvez, poderiam eternizá-la dentro do ambiente escolar, né? Uma sala, um auditório com o nome dela, algo que todo mundo se comovesse e mostrasse, né, que, poxa, aconteceu tudo isso, óbvio, uma tragédia, mas que ela está sendo lembrada, né, a memória dela está viva ali dentro daquele ambiente. Eu acho que talvez possa também ser uma saída, né? Pode, tem que se trabalhar emocionalmente com essas pessoas para que elas possam voltar a desenvolver a coisa o sentimento de segurança, né, ter um sentimento de pertencimento integrado lá com os colegas. Porque isso mexe demais. Agora, em relação aos pais, teu filho está muito isolado, teu filho está com muita dificuldade, não feche o olho, como a doutora falou, não feche o olho, é uma fase que se você cuidar, né, é muito mais fácil a pessoa se reencontrar, ressignificar aquele problema, aquele conflito que ela está vivendo e se reintegrar. Né, me fez pensar no Vamos Falar sobre Kevin, que foi um desses que entrou na escola e cometeu também crime. Nós temos que ficar de olho e eles dependem da gente. Esses meninos, por exemplo, é totalmente descartado uma impulsividade, uma impulsividade deles. E para mim, o silêncio depois também já faz parte da consciência, da preparação do crime, de como lidar com aquilo. Então, eu nem sei se eu confio em tudo que esses meninos estão falando. A gente não sabe como é que é isso. Eles podem até ter sido orientados por algum site, por alguma coisa. Para ter algum comportamento específico, né, com base no que foi acontecendo, porque eu acho que seria também um pouco ingenuidade acreditar que eles se escapariam dessa, né, ilesos, digamos assim. Ilesos. E não pensarem nas consequências que eles teriam depois. Né? Como é que é isso?
Então, eu acho que é uma questão, enquanto sociedade, tanto a questão, né, da impunidade perante a isso, a questão do acolhimento do ambiente escolar, eu acho que tem todo mundo ali que tem que ser acolhido e ressignificado essa situação, embora é muito difícil, tem um luto coletivo que tem que ser elaborado. Sim. E Com que, certeza. lógico, afeta uns mais, outros menos, mas podem desencadear muitas coisas ali nesses relacionamentos. Então, a gente tem que ter alguém de olho Sim. para poder acolher, para poder orientar, para poder tentar minimizar, eu acho, a dor e o sofrimento que coube a todo mundo. Muito bem, doutor. Eu acho que são ponderações muito honestas, né? Porque a gente olha, até quando a gente fala de um caso, principalmente um caso como esse, temos também que tecer comentários de empatia, né? Porque Sim. cada um vai ter o seu luto. O dia 8 de maio vai ser um dia difícil em todos os anos, né, desse colégio que hão de vir. Então, realmente, é aquele step by step, né? Passo por Sim. passo, e que as Step coisas by step. vão ocorrendo de uma melhor maneira. Doutora Alessandra, primeiramente, doutora Cristiane, muito obrigado pela sua participação, é claro. E doutora... Eu que gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Não, sempre que conosco. E doutora Alessandra, também, se tiver algumas considerações finais com relação a esse caso. A minha consideração final é que eu espero que, de fato, a Melissa ela seja imortalizada através de uma lei que, de fato, traga aí à luz da nossa sociedade essa discussão tão importante que é a questão da maioridade penal. Esse aumento de tempo também da medida socioeducativa. A gente tem 3 questões aí. A questão da maioridade penal, o aumento do tempo da medida socioeducativa, que o máximo, independente de um crime tão hediondo quanto esse, ser praticado por um menor, o máximo que esse menor ele ficará internado através de uma medida socioeducativa de internação será de 3 anos, isso precisa ser revisto também. E a questão da liberação compulsória, quando esse menor atinge 21 anos, independente do crime que ele praticou, ele automaticamente tem que ser posto em liberdade. E aí a sociedade sofre com esse indivíduo que, não obstante ser menor, que ele atinge a maioridade ali dentro do cárcere, dentro de uma internação, é devolvido para a sociedade como? Isso tem que ser revisto. Então, as minhas considerações é que eu espero que o caso da Melissa, né, apesar desse crime triste, brutal, ocorrido em Uberaba, ele traga essas reflexões, ele de fato, eu espero que ande logo esse projeto de lei para que a gente veja aí o avanço do processo penal brasileiro, através dessas discussões tão importantes e tão significativas, que é a questão do adolescente em conflito com a lei. E espero que, de fato, a gente tenha, na próxima conversa, em relação a atos hediondos praticados por menores, a gente tem aqui um outro diálogo no sentido que, finalmente, aumentar o tempo da medida socioeducativa. Excelente, concordo plenamente com a senhora. Ótimas ponderações com base na lei que está tramitando, né? Então, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês duas. Foi realmente uma conversa muito rica. Acho que vale a reflexão, né, com base nesse caso. Então, muito obrigado. Como sempre, nós já somos aqui da casa, muito obrigado pela participação das duas. E, além de agradecer aos nossos especialistas, agradeço a você também, que esteve aqui conosco acompanhando mais um programa. As redes sociais, tanto do Investigação Criminal como também das nossas convidadas, está aparecendo aí na sua tela para você poder curtir e segui-las. Além disso, eu te convido também a acompanhar notícias diárias por meio do icnews.com.br. E agora, outro momento importante também do nosso programa são os procurados da Interpol, né? Essas pessoas estão aparecendo aí na sua tela também. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.